É momento da palavra. Lucas capítulo 15, versículo 8. Escrito está: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A dracma era um valor monetário da Grécia, o que significa dizer que, ao perder uma moeda, a mulher estava perdendo um valor. As maiores perdas são aquelas que acontecem dentro de casa ou da igreja. O verdadeiro sucesso tem que começar de dentro para fora, de cima para baixo, do altar para a igreja e da igreja para o mundo. Olhando para esta mulher, eu descubro, dentro deste ensinamento de Jesus, que primeiro, a mulher descobriu que tinha perdido algo. Em algum momento da sua vida, ela percebeu que ela tinha 10 dracmas, mas ao contar tinha apenas 9. Então ela descobriu que tinha perdido uma importância, um valor. Segundo, ela não aceita perder nada. E terceiro, ela toma atitudes para achar aquilo que tinha perdido. Quarto, a perda foi dentro da própria casa. Ela não perdeu a moeda na fila do banco. Ela não perdeu a dracma na casa da vizinha. Ela não perdeu a dracma no trabalho. Ela não perdeu a dracma na faculdade. Ela perdeu a dracma, que é um valor dentro da própria casa. Quando eu leio isso, ouvintes, eu descubro que alguém pode dizer: para que se preocupar com a perda de uma dracma quando ela tinha 10, portanto, entende-se que ela ficou com 9. Não deveria se preocupar. Mas quero te dizer uma coisa, que o número 10 na Bíblia significa o tudo. O número 10 na Bíblia significa o cheio. O número 10 na Bíblia significa o completo. O número 10 representa a satisfação, o satisfatório. No entanto, o número 9 representa quase. Não é? É muito importante quando a gente estudava, né? Os estudantes aí, quando o filho, o adolescente, tirava 10, né? Hoje, com as redes sociais, eles postam, né? Com uma alegria muito grande que tirou a nota 10. Mas quando tira 1, 2, ninguém posta, né? Por que que quando tira 10... a pessoa quer falar para todo mundo? Porque é uma satisfação, é uma alegria, representa o completo, representa o tudo. No entanto, o 9 representa o quase. A pessoa vai ter um sentimento assim: se eu estudasse um pouquinho mais, se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu tiraria 10. E isso no campo espiritual fala e fala muito. Nós precisamos entender que nós temos que viver o 10, o tudo, o completo, o satisfatório, porque o 9, que é o quase, não dá. Quase crente não serve, quase salvo não serve, quase fui pro céu não serve, quase não pequei não serve, quase que eu me santifiquei, quase que eu orei, quase que eu jejuei, quase que eu evitei de murmurar e falar do meu irmão, mas foi só quase. Então a palavra quase, o 9 representa o quase. Eu olho para esta mulher e eu descubro então que ela tomou 3 atitudes para encontrar a moeda que estava perdida. Primeiro, acendeu a candeia, né? E aí eu entendo que o primeiro erro da mulher não foi perder. O primeiro erro foi deixar a lamparina apagar. A lamparina representa a luz do Espírito na nossa vida. Se nós viver fora da esfera do Espírito, fora da direção do Espírito, se nós estiver com a lamparina, que é o Espírito Santo, apagado na nossa vida, logo nós vamos começar a perder e viver uma vida que desagrada a Deus. Mas essa mulher percebeu então que ela tinha perdido algo. Ela acende a candeia. Mas por que estava apagada? Por que não vigiou? Você precisa vigiar, você precisa manter a sua lamparina, a sua vida acesa na palavra, acesa no Espírito, acesa na vontade de Deus,
acesa dentro das doutrinas bíblicas. Segundo passo, quando ela acende a candeia, ela descobre então que a sua casa está suja. É verdade, pastor? Claro, ela varreu a casa, varreu porque estava suja. A sujeira entra dentro da nossa casa quando a lamparina do Espírito, quando a ação do Espírito, a influência do Espírito não está mais atuando na nossa vida. Quantas vezes o Espírito Santo está longe, nós não vivemos mais na esfera, na direção, no comando, aleluia, na influência do Espírito Santo, e a sujeira do pecado, do mundo, da hipocrisia, da falta de amor ao próximo começa a entrar, e quando essa sujeira entra, logo a gente começa a perder os valores. E a mensagem de hoje, ouvintes, é valores perdidos dentro da igreja. Trazendo uma aplicação bíblica para nós nesta noite, o tema da mensagem é valores perdidos dentro da igreja. Está se perdendo muitos valores importantes, espirituais, éticos e morais dentro da igreja. Valores perdidos são dracmas, são moedas, são presentes, são valores que nós ganhamos de Deus, que nós recebemos de Deus e que estão se perdendo ao longo do tempo. Muitos valores perdidos, e eu quero falar de alguns valores que estão sendo perdidos, não fora, mas dentro da igreja. O primeiro valor, a primeira dracma que tem que ser recuperada, que está sendo perdido dentro das igrejas, é a dracma da oração. Atos capítulo 2 e versículo 42, e perseveravam na doutrina, oh glória, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está no plural aqui, capítulo 2 e 42, nas orações. A igreja primitiva, lá de Atos capítulo 2 e 42, eles perseveravam na doutrina. E a doutrina que eu digo aqui não é costume, viu? Não é costume, não confunda doutrina com costume. Porque costume é local, costume é regional, doutrina é universal. Quando se fala de doutrina, se fala de tudo que é objeto de ensino. É um conjunto sistemático de estudos da palavra de Deus. Doutrina é muito confundido com costumes. Agora, a doutrina é palavra. Doutrina é estudo sistemático, conjunto. É tudo que é objeto de ensino. Eu gosto demais porque se você for acompanhar a vida de Jesus, ele está sempre aplicando, sempre se vê e se lê no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus subiu ao monte e ensinou. E Jesus desceu do monte e ensinou. E Jesus entrou na sinagoga e ensinou. E Jesus entrou no templo e ensinou. Ensino, doutrina é ensino. É tudo, é doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina da santificação, doutrina da regeneração, doutrina da Trindade. Oh glória! Doutrina da palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, que é uma sintonia de pensamento e atitude para fazer algo em comum acordo, o partir do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações. Este valor, que esta dracma tem se perdido dentro de algumas igrejas. O povo não ora mais, perdeu-se o costume. Em alguns lugares já entra e já senta direto. Vamos pro louvor, vamos fazer o louvorzão, vamos adorar a Deus. Não tem adoração sem oração, não tem louvor sem oração. Primeiro tem que ter humilhação, primeiro tem que tacar a cara no pó, primeiro tem que tacar o narizinho no chão, tem que se humilhar, pastor, a vida é uma correria, o mundo está agitado, não se tem mais tempo, aleluia, eu não tenho tempo de orar. Eu fui numa determinada igreja pregar, e depois eu passei no escritório, na secretaria para acertar alguma coisa, e o pastor disse para mim assim: eu estou na correria, eu não tenho mais tempo de orar, então larga a igreja. Larga a igreja, porque eu tenho pena então da igreja que você cuida se você não ora mais. Oração não é questão de
tempo, oração é compromisso, oração é relacionamento. Você não come todo dia para sustentar o teu corpinho aí? Come, né? Então, para sustentar a alma, tem que ter oração, tem que ter quebrantamento, tem que estar, aleluia, na presença do Senhor. Ah, meu Deus, se não fosse os momentos de oração, nós não teríamos sobrevivido aos vendavais, às tempestades, às intempéries da vida. Ah, se não fosse o depósito da oração, os momentos de crise não teriam sido superados. Mas o Espírito Santo, quando nós não sabemos orar, Ele ora por nós e intercede com gemidos inexprimíveis ao Pai em nosso favor. Nós precisamos urgentemente, labarrácia, uricandarabaxaia, nós precisamos urgentemente achar a dracma da oração. Precisamos. Essa dracma e este valor está sendo perdido. Queridos irmãos, como era bonito, a gente entrar na igreja há tempos atrás, não se via uma pessoa sentada, não se via uma pessoa com o olho regalado, que nem olho de coruja, entendeu? Com o olho por cima do banco, assim, ó, vendo todo mundo que chega, a roupa do irmão, da irmã. Não, dobra o joelho para isso, não dobra o joelho para falar com o papai, dobra o joelho para ter uma comunhão com Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. Deus tem ido naquele lugar, na madrugada, naquele altar que tu tinha levantado com Deus, e Ele não tem te encontrado mais lá, porque o altar está quebrado. Você precisa restaurar o altar da oração que está quebrado, porque Deus tem visitado o teu momento de oração e não tem te encontrado lá, porque o lugar está vazio. É preciso voltar a conversar com Deus. Segunda dracma, segundo valor que tem se perdido dentro das igrejas, das famílias, dos lares. Essa dracma precisa ser achada, viu, ouvintes? Primeira dracma, primeiro valor perdido é a oração, e o segundo é o temor. Temor, o que é temor? Respeito correto a quem tem autoridade. O que é temor, pastor Adilson? Reverência a Deus, que se expressa em submissão à sua vontade. Porque não tem reverência a Deus. Eu não posso dizer que eu reverencio a Deus quando eu não me submeto à sua vontade. O temor é uma reverência a Deus. Mas como é que eu expresso essa reverência na prática? Me submetendo à vontade de Deus. Está faltando o temor. Provérbios 1:7. O temor é o princípio, o início da sabedoria. Eu vou mais além, porque Jó fala algo mais profundo do que Salomão em Provérbios. Porque Salomão em Provérbios fala que o temor é o começo da sabedoria, é o início da sabedoria. Mas Jó 28:28 diz que o temor do Senhor é sabedoria. É mais profundo. Porque um diz que é o início da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Mas o Jó diz assim, não, temer a Deus não é apenas o início. Temer a Deus é ser sábio. O que é temer a Deus, pastor? É amar, servir e seguir ao Senhor Jesus. Hoje perdeu-se o temor às autoridades, perdeu-se o temor aos líderes e principalmente a Deus. Não se tem mais temor. Não se tem mais respeito ao sagrado. Não se tem mais respeito à voz de Deus. Eu digo porque eu prego há 32 anos, pela misericórdia de Deus, e não prego nada ainda. Estou engatinhando. Mas o que se tem visto de falta de temor e respeito a Deus dentro das igrejas, principalmente na hora da palavra, eu não entendo como é que as pessoas ficam inquietas. Sabe como é que a gente sabe que a pessoa tem temor a Deus e ama a palavra? Quando tu tá pregando e ele tá assim, ó, com o olho vidrado, não se mexe. Não, mas parece que dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de atender o celular. Desliga o celular na hora da palavra. Tenha temor e respeito na casa de Deus. Alamastre candarabaxaia. Respeito e temor a Deus. Aleluia. Terceira dracma e terceiro valor
perdido na vida das pessoas que precisa ser recuperado. Dentro das igrejas, sinceridade. O que é sinceridade, pastor? Qualidade do que é sincero. O que é sincero, pastor? Que se exprime sem artifício. Que age, que se expressa sem artifício, sem artimanha, sem intenção de enganar, sem disfarce no seu procedimento, no seu comportamento. Hebreus 10:22, chegamos a Deus com um coração sincero. Tá faltando sinceridade. A hipocrisia tem tomado conta da vida do ser humano. E dentro das igrejas, pior ainda. É uma vergonha. Falsidade, fingimento. Pessoa que finge qualidades e sentimentos bons, quando realmente não tem. Na frente da pessoa é uma coisa, nas costas é outra. Opa, eu anotei aqui, tem gente que mata e chora no velório. Falsidade. Por isso que eu olho para Jó. E quando Deus vai testificar de Jó para Satanás, uma das qualidades que Deus diz de Jó, Deus disse, ele é sincero. Ele não usa de artimanha. Ele não tem capa. Ele não usa máscara. Não é essa máscara para se proteger do vírus, não. Tem gente que tem máscara sem usar máscara. Tá faltando sinceridade. Isso nos relacionamentos, dentro da família, dentro das igrejas, dentro das empresas. É preciso sinceridade. Aí eu fico olhando para 1 Reis, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Nós encontramos ali a mulher de Jeroboão. O marido dela disse assim, tu vai lá falar com o profeta Aías, tá? Mas aí tu te disfarça aí. Tu finge ser outra. Não deixa ele saber que tu é minha mulher. Não deixa ele saber que tu é mulher do rei. Tu bota outra roupa, bota um disfarce e vai lá porque o velhinho já tá cego mesmo, não vai enxergar nada. Finge ser outra. Quando ela bota o pé, quase morreu do coração. Quando ela botou o pé na casa do Aías, o profeta estava cego fisicamente, mas estava com o olhar espiritual aberto. Deus já tinha revelado. E ele bradou e disse, entra, mulher de Jeroboão, por que tu te disfarça assim? O profeta Aías não podia ver com os olhos, carnais, porque estavam escurecidos por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías, falou com Aías, revelou para ele, precisamos do dom de discernimento. Então hoje, dracmas perdidas, valores perdidos, oração, temor, sinceridade. E eu não tenho mais tempo aqui, E adoração verdadeira a Deus. João 4, 23 e 24. Havia uma guerra uma disputa entre samaritanos e judeus. Não, o lugar de adoração é Jerusalém, diziam os judeus. Samaritano não, é o Monte Gerizim. Jesus chegou e disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com local, com espaço físico, com questões geográficas. A adoração é de dentro para fora. E Jesus disse, os verdadeiros adoradores, então revela que tem adorador que é falso. Porque Jesus disse os verdadeiros adoradores. Quer dizer que tem adorador que é falso. Adorarão o Senhor em espírito e em verdade. O povo vem para a igreja para pedir, para buscar, para receber. Mas o segredo de receber é oferecer. Que possamos achar nessa noite as dracmas e os valores perdidos dentro da casa, dentro da igreja, dentro de nós mesmos. Que possamos achar a dracma da oração. Voltamos ao altar da oração. Que possamos achar a dracma do temor. Que voltamos a temer ao Senhor em qualquer momento e em qualquer situação. Que possamos ser pessoas sem hipocrisia, sem capa, sem máscara. E venhamos ser verdadeiros adoradores para adorar o Senhor em espírito e em verdade.
Amém, meus queridos? Guarde esta palavra. Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta programação. Senhor, pela palavra que tu me deu revelada, estende a tua mão sobre todos aqueles que participaram desta programação. Abençoa o irmão Jorge, a família do irmão Jorge, Senhor, dando vitória, dando milagre, dando resposta para as orações do teu servo. Estende a tua mão sobre os nossos irmãos de Araranguá, das cidades vizinhas, dos centros de recuperação. Oh, tem misericórdia do morador de rua, tem misericórdia do presidiário, tem misericórdia daqueles que estão enfrentando sérios problemas com o vício. Liberta das drogas, liberta da bebida e do álcool, ajuda esta pessoa, Senhor. Ah, meu Deus, salve as almas através do programa, salve as almas, Senhor, através do projeto Alimente uma Vida. Abençoa o teu povo, abençoa os ouvintes. Oh, eu quero receber ligação de colaborador, Senhor, ajuda, porque amanhã nós temos que fazer uma compra e tu pode operar o milagre, e eu creio no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Quinta-feira que vem, já no mês de abril, se Jesus não voltar, a equipe do Projeto Alimente uma Vida volta.